Eleito divino. 3 sinais sagrados. Revelam que não podes renunciar a essa pessoa. Na pequena cidade de São Benedito, um mistério pairava no ar. Ana, uma mãe de família devota e conhecida por seu coração generoso, acreditava que sua vida era iluminada pela mão de Deus. Aos 35 anos ela sentia-se escolhida, destinada a propagar a luz de Cristo em tempos de escuridão. Mas quando seu querido marido Paulo recebeu o diagnóstico de uma doença terminal, seu mundo desmoronou. As palavras de médicos soavam como um eco sombrio, e a dor transbordava em seu coração. Ana sentia que se tornava uma guerreira da fé, e enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, fez um pacto sagrado com Deus. Lutaria por Paulo, pois acreditava em milagres. Ana passava horas em uma capela pequena, a única na cidade, cercada por árvores antigas que sussurravam histórias dos santos. Em uma noite qualquer, ao acender uma vela diante da imagem de São Judeu Tadeu, um homem misterioso apareceu ao seu lado. Ele parecia ser um viajante do céu. Com olhos brilhantes, ofereceu palavras de consolo e prometeu orações contínuas. Aquela conversa se transformou em um laço inexplicável, e noites seguintes lhe trouxeram visões do santo. Ana sentia uma conexão tão intensa, como se as raízes de sua fé estivessem mergulhando nas profundezas do divino. Com o tempo passando e a condição de Paulo se agravando, a dúvida começou a proliferar em seu coração. Amigos e familiares, preocupados, sugeriram que ela deveria seguir em frente. A vida não pode parar, diziam. Mas o que eles não entendiam era que a força de Ana vinha da certeza de que era uma eleita. Uma manhã, ao olhar para seu jardim, avistou uma flor branca, pura e vívida, brotando onde nunca havia florescido antes. Era o sinal que esperava. Deus está ouvindo minhas preces, pensou, cheia de esperança. Diante de tantas provações, Ana se deparou com uma antiga profecia escondida entre as páginas amareladas de um livro esquecido na biblioteca da capela. Ela falava sobre um eleito que seria fundamental para a cura de um ente querido. Isso a fez questionar. Devo continuar essa luta mesmo quando os outros perdem a fé? O peso da dúvida era opressivo, mas Ana não se deixaria abalar. Em um culto fervoroso, a cidade se reuniu para clamar por milagres. A atmosfera pulsava de fé, e Ana estava no centro, sentindo o calor das orações ao seu redor. No momento culminante, quando os participantes elevaram suas vozes em uníssono, um silêncio profundo tomou conta da capela. Ana, olhando fixamente para a imagem de São Judeu Tadeu, percebeu que a presença do santo estava ali, palpável como o ar que respirava. A conversa silenciosa entre elas era intensa, como se a visão de fé transcendesse as barreiras do espaço e do tempo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, enquanto a multidão clamava, um manto de esperança envolveu Ana. O eco das vozes parecia fazer o céu se abrir, e em seu coração uma chama de fé se acendia com mais força. A grande questão ainda pairava no ar. Conseguiria Ana provar que não poderia renunciar ao amor que sentia por Paulo? Mesmo diante de tantas adversidades, e que esses sinais sagrados eram verdadeiramente a intercessão divina para sua história. O milagre estava prestes a se revelar, mas será que ela estava pronta para recebê-lo? Ana sentiu um frio na barriga. A atmosfera da capela pulsava, e a presença de São Judeu Tadeu parecia mais forte a cada oração que ecoava.
O murmúrio dos fiéis criava um ambiente sagrado, como se a própria terra estivesse ansiosa por um milagre. Ela fechou os olhos e permitiu que as palavras de súplica envolvessem seu espírito, como uma brisa suave que acariciava o rosto. Era o momento de se deixar levar, de abrir o coração e se entregar à vontade divina. As preocupações e os nãos que ouvira se dissiparam por alguns instantes, e o amor por Paulo foi seu único guia. A conexão com o santo era tão clara. Como se pudesse sentir seu apoio, ela levantou as mãos e clamou, não apenas pelo marido, mas também pela força para continuar a luta. Em meio aos sussurros e gestos de fé, uma sensação de calor invadiu seu corpo. Uma luz tênue parecia pulsar dentro da capela. Era como se cada vela acesa ali estivesse lançando bênçãos, permitindo que a luz do Espírito Santo tomasse conta daquele espaço sagrado. O coração de Ana acelerou. Deus, não estou sozinha, pensou, e aquela certeza a encheu de coragem, força e esperança renovada. Quando a oração chegou ao clímax, algo extraordinário aconteceu. Uma rajada de vento soprou pelas janelas, e com ela, o efeito de um chamado. Ana abriu os olhos e viu várias flores brancas, idênticas àquelas que surgiram em seu jardim, brotando ao redor da capela. Era um espetáculo esplêndido, algo além da explicação, uma confirmação. Ana segurou a respiração, o peso da dúvida coexistindo com a certeza. É tudo real, é tudo real. A capela, antes repleta de murmúrios, agora estava em silêncio, todos os olhares voltados para Ana. A aura que a cercava era palpável, como se todo o amor, a fé e a esperança da cidade agora a envolvessem. Um amigo próximo, Carlos, disse baixo. Desde que você começou essa luta, eu senti que algo especial estava por vir. Não apenas por Paulo, mas por todos nós. Ana sorriu. As palavras dele eram como um bálsamo para sua alma. Mas dentro dela, as dúvidas não desapareciam assim tão facilmente. O que aconteceria com Paulo? Será que ele teria a mesma fé? Neste momento de revelação, Ana sentiu que a luta dela não era só por um milagre. Era uma batalha por almas, um chamado à transformação não só para ela, mas para todos ao seu redor. O culto se dissipou lentamente e as pessoas começaram a se dispersar, mas Ana permaneceu ali, em oração. A luz das velas piscava, quase como se estivesse acenando para ela. E então, ao olhar para o altar, notou a imagem de São Judeu Tadeu parecendo mais radiante do que nunca. Suas mãos pareciam estendidas, pedindo que ela continuasse, que não desistisse. Ana se lembrou da profecia que encontrara. Um eleito é fundamental para a cura de um ente querido. Mas quem seria esse eleito? O coração de Ana disparou a ideia de que talvez a palavra fosse mais do que simbólica. A revelação de que sua fé poderia impactar não apenas Paulo, mas a cidade, a comunidade toda, trouxe um novo fôlego ao seu ser. No entanto, uma interrogação pairava em sua mente. E se o milagre que ela esperava não fosse o que imaginava? O que Deus realmente queria que ela visse? Com um novo propósito ardendo em seu peito, ela fez uma promessa silenciosa ali mesmo. Não desistiria, mas buscaria a verdade. E com a determinação renovada, decidiu que nas próximas orações buscaria não apenas pela cura de Paulo, mas pela compreensão do plano divino que ainda não tinha revelado. Enquanto a noite caía sobre São Benedito, Ana sentiu que o seu caminho estava apenas começando. Mas a pergunta que ainda ecoava em seu coração era: qual será o próximo passo na sua jornada de fé? A resposta poderia levá-la a um caminho surpreendente. Ana saiu da capela envolta numa mistura de emoções. A noite estava serena e o céu estrelado parecia sussurrar promessas. A luz da lua refletia nas flores brancas que agora cercavam a capela, como se tivessem brotado para celebrar o renascimento da fé em seu coração.
Um peso que antes sentia nos ombros foi sendo substituído por uma leveza inexplicável. Mesmo assim, um sentimento inquieto a acompanhava. A dúvida sobre seu papel nesse processo parecia crescer a cada passo. Caminhando pelas ruas de São Benedito, ela viu as luzes das casas se acendendo, e o aroma do jantar caseiro começava a invadir o ar, trazendo lembranças nostálgicas. Mas, naquelas memórias de saúde e vitalidade familiar, a figura de Paulo surgia, trazendo à tona a sua angústia. Ana parou por um instante diante de um pequeno mercado, lembrando do sorriso de Paulo, a alegria que transbordava quando ele preparava algo especial para ela. "Onde você está, amor?" sussurrou, sentindo a saudade apertar seu peito. Ela se lembrou das palavras de Carlos. Algo especial está por vir. Com essa confiança, Ana decidiu que precisava agir. Não poderia apenas esperar. Com a luz da fé iluminando seu caminho, ela foi dominada pela determinação de descobrir qual o papel que ela deveria desempenhar. No dia seguinte, resolveu visitar o centro comunitário, um lugar que sempre fora um elo de união entre as famílias. Ao entrar, o calor da amizade e da acolhida a envolveram. Ali, Ana começou a compartilhar sua história. Não apenas a luta por Paulo, mas a busca por algo maior, uma transformação que pudesse tocar toda a comunidade. As palavras dela ressoaram entre os presentes, e ela sentiu que o ambiente mudava. Silêncios respeitosos foram quebrados por murmúrios de encorajamento e vislumbres de esperança brotavam em cada olhar. Durante a conversa, uma mulher idosa se aproximou, seus olhos cheios de uma sabedoria que vinha dos anos vividos. "Você é jovem, minha filha, mas sua fé é como um fogo forte. Não subestime o poder do que faz na vida dos outros, inclusive a do seu esposo. Cada gesto de amor, cada oração é como uma ponte que o ajudará a se encontrar." Essas palavras não só tocaram Ana, mas também deixaram uma marca indelével em seu coração. Era como se uma nova visão tivesse se aberto diante dela. Ela percebeu que seu papel não era apenas lutar por Paulo, mas ser um farol para outros que também enfrentavam desafios. Assim, decidiu organizar um grupo de oração e apoio, uma verdadeira corrente de fé e amor. Os dias passaram e cada encontro trazia novas histórias, novas esperanças. Ana viu famílias se unindo, pessoas se contando e a energia espiritual entre elas crescia. Entre as orações e testemunhos, um novo sinal surgiu. As flores brancas, que antes pareciam um milagre isolado, estavam agora se espalhando por todo o centro comunitário, um símbolo do renascimento da fé. Estava claro que sua fé não apenas ressoava com a luta de outros, mas estava criando uma onda de transformação em toda a comunidade. Mas, mesmo com tudo isso, Ana ainda se perguntava: o que mais estava por vir? O que Deus realmente queria que ela enxergasse? Ela sabia que ainda havia algo por descobrir, uma missão que se estendia além do que já havia visto até agora. Em uma noite iluminada por estrelas cintilantes, Ana se encontrou novamente com a imagem de São Judeu Tadeu em seu íntimo. Uma sensação intensa a invadiu. O que mais estava reservado para ela? Com os olhos fechados, ela sussurrou uma oração fervorosa. Deus, guia meus passos, revela-te a mim. Como posso ser o eleito que este momento exige? Sua curiosidade alimentava a esperança, e o caminho à frente prometia desdobramentos emocionantes. O que estaria por vir? Ela estava prestes a descobrir um novo mistério na sua jornada de fé. A manhã seguinte trouxe um sol radiante, espalhando sua luz dourada sobre as ruas de São Benedito. Ana acordou com a mente agitada por um turbilhão de pensamentos e uma sensação de expectativa. Naquele dia, ela se sentia leve e, ao mesmo tempo, tomada por uma urgência que não conseguia explicar. Sem hesitar, decidiu que era hora de se reunir novamente com o grupo de oração.
No centro comunitário, o grupo estava mais vibrante do que nunca. As flores brancas haviam se multiplicado, quase como se estivessem respondendo à fé coletiva que ali pulsava. Ao entrar, Ana se deparou com rostos conhecidos e novos. A energia no ar era palpável, enchendo seus pulmões de esperança. Antes que pudesse iniciar as orações, um homem de meia-idade pediu a palavra. Seu rosto estava marcado pela preocupação e sua voz tremia. Meus filhos estão doentes. A medicina não sabe mais o que fazer. Eu vim aqui porque ouvi que a oração tem poder. As palavras do homem causaram um choque na sala. Ana sentiu o coração apertar. Era mais do que uma simples oração. Era um apelo desesperado. Decidida a agir, ela intercedeu. Vamos unir nossos corações, que todos aqui, juntos, possamos pedir pela cura das crianças. Enquanto falava, a sala começou a se encher de vozes, cada vez mais fortes, cada vez mais firmes. Ana percebeu que o grupo se tornava uma só voz, clamando por intervenção divina. Depois de intensos momentos de oração, um silêncio se instaurou. Olhares se cruzaram, e alguém iniciou um cântico suave. Telegráficos de paz e amor começaram a pulsar entre os presentes. Ana sentiu os corações se unindo em um propósito maior. No fundo, algo dentro dela se acendeu, como se uma luz brilhadisse por um caminho ainda desconhecido. Daquele encontro, ela percebeu a profundidade do que estavam fazendo. O ser humano é tão intrinsecamente ligado ao divino e ao outro, e ali estava a prova disso. A espiritualidade falava mais alto do que palavras. Cada oração, cada gesto de apoio, cada abraço naquela sala era um sinal de que um novo milagre estava em movimento. No final do encontro, enquanto as pessoas se dispersavam, um velho amigo se aproximou de Ana. Há algo diferente em você, disse ele com simplicidade. Sua fé está se espalhando, e isso é bonito de se ver. As palavras dele tocaram Ana de uma forma profunda. Era verdade? Aquele despertar era contagioso. Ela percebeu que a fé, quando compartilhada, se multiplica. Inspirada, Ana decidiu fazer algo ainda maior. As vozes e as histórias que emergiam naquele espaço deveriam alcançar mais corações. Naquela noite, ela se comprometeu a levar a corrente de oração para além das paredes do centro. Com determinação, decidiu que organizaria um evento ao ar livre, onde todos poderiam participar, independente de suas crenças ou situações. O dia do evento chegou e a Praça Central de São Benedito se transformou. Pessoas de todas as idades, com rostos conhecidos e desconhecidos, reuniram-se para celebrar a luz que estava brotando na comunidade. Havia flores brancas por toda parte, e uma sensação de unidade permeava o ar. Enquanto Ana via a alegria nas expressões das pessoas, ela não conseguia deixar de pensar: o que mais Deus quer que eu descubra? Uma pergunta ecoava dentro dela, movendo-se como um vento suave. Ele tinha um plano que ia além do que ela conseguia imaginar. Seu olhar se elevou para o céu, e naquele momento um pássaro cruzou rapidamente sua visão, passando quase como um sinal. O coração de Ana pulsou com a certeza de que grandes coisas estavam por vir. Tudo o que ela havia vivido estava apenas começando. E se aqueles que aqui estão não forem os únicos que precisam ouvir? O que estará à frente deste movimento? Ela sabia que as respostas estavam mais próximas do que pensava, e sentiu que estava prestes a mergulhar mais fundo nas revelações que Deus havia prometido. A dúvida tornou-se curiosidade, e a curiosidade expectativa. A jornada continuava, e cada passo que ela dava parecia endereçar um novo caminho iluminado, como se as flores brancas, que agora estavam por toda parte, fossem um convite ao desconhecido. O que viria? A próxima chamada estava a um sussurro de distância. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja vibrante que se refletia no coração de Ana.
Enquanto os habitantes de São Benedito começavam a se dispersar após o evento, um novo senso de urgência nasceu dentro dela. O sucesso da reunião ao ar livre a inspirou, mas ao mesmo tempo despertou uma inquietude. Era apenas o começo e ela sabia que havia mais para ser feito. Os feedbacks eram inundantes. Pessoas a procuravam, compartilhando como suas vidas haviam sido tocadas. Ao ouvir tantas histórias de fé e transformação, Ana percebeu que ela não estava sozinha. Eram experiências coletivas que ressonavam em harmonia, como uma sinfonia divina, e essa descoberta lhe trouxe uma paz súbita. Mas havia também uma ansiedade sutil. O que era aquele chamado inexplicável que pulsava em seu interior? Naquela semana, Ana decidiu organizar um novo encontro, desta vez em um espaço ainda maior. Não que um simples lugar bastasse para conter a energia espiritual que estava em expansão, mas era necessário para atender à crescente demanda. Quando começou a planejar o evento, as flores brancas pareciam inspirar suas ideias. Elas eram como um lembrete da beleza que brotava em meio à adversidade. Enquanto refletia sobre a mensagem que gostaria de passar nesse próximo encontro, Ana sentiu um sussurro familiar em seu coração. A voz que a guiava desde o início dessa jornada parecia mais clara agora. Fale sobre fé e esperança. Mostre que a oração é um caminho aberto para todos. Com isso, decidiu que não apenas iria direcionar orações por curas ou desafios. Ela abriria espaço para que pessoas compartilhassem suas testemunhas pessoais. A ideia de que cada história poderia ser uma centelha de esperança para os outros a encheu de entusiasmo. Ela sabia que, se aqueles que participassem pudessem sentir a força da coletividade, o impacto seria ainda maior. Chegou o dia do encontro e a praça novamente se encheu de vida. Mas naquela tarde, algo estava diferente. O vento soprava mais forte, como se estivesse sinalizando a intensidade das vivências que estariam por vir. As flores brancas dançavam ao sabor da brisa, e Ana conseguiu sentir a presença de algo grandioso. À medida que as pessoas começaram a compartilhar suas histórias, um clima de reverência tomou conta da praça. Ana ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, cada emoção. Foi quando uma mulher, com lágrimas nos olhos, trouxe à tona um relato que balançou a todos. Ela falou sobre uma batalha recente contra a doença, sobre como a oração e a fé tinham sido seu abrigo. A cada fragmento de sua história, as orações começaram a ecoar novamente entre os presentes, agora não como um clamor isolado, mas como um concerto de vozes unidas. Enquanto ouvia as palavras da mulher, algo dentro de Ana despertou. Aquela era sua própria vida se desdobrando ali, manifestando-se através da experiência do outro. E foi um poderoso lembrete de como a história de cada um pode ser um farol para os demais. A conexão se fez instantaneamente e no fundo de seu ser, Ana sentiu a necessidade de se responsabilizar ainda mais por aqueles que estavam ao seu redor. Quando a reunião chegou ao fim, os rostos sorridentes mostravam que o calor da fé havia aquecido o espírito da comunidade. Mas uma pergunta não a deixava em paz. Como eu posso ajudar ainda mais? O que mais está por vir? Enquanto o último abraço namorava o fim daquele encontro, um estrondo repentino ressoou na distância. Todos olharam para o céu, e Ana sentiu seu coração acelerar. Era um sinal, sem dúvida. E se fosse o início de algo muito maior? O que a aguardava nesse caminho iluminado pela fé? A jornada ainda estava apenas começando. A noite caiu sobre São Benedito, e o céu estava pontilhado de estrelas, como se cada uma delas fosse um testemunho da esperança que preenchia os corações da comunidade. Ana, ainda envolta na energia do encontro, caminhava para casa, refletindo sobre o que havia acontecido. O sorriso das pessoas, a emoção nos olhos, tudo parecia indicar que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Já em casa,
Sentou-se em seu pequeno altar, onde algumas velas e imagens de santos pareciam a acompanhar suas preces. A luz suave iluminava seu rosto e aquecia seu espírito. Ana fechou os olhos e respirou fundo, buscando inspiração. Nas profundezas de sua alma, sentiu uma vontade fervorosa de ir mais fundo, de entender qual era a verdadeira mensagem que Deus tinha para ela neste momento. Enquanto refletia, um pensamento iluminou sua mente. Agora é a hora de agir. O que a incomodava, a urgência que pulsava em seu peito, começava a tomar forma. Poderia ela ser um canal de luz e bênção para aqueles que sofrem? A resposta era clara como a luz das estrelas. Sim. Mesmo com a insegurança lhe rondando, uma voz interior lhe dizia que essa missão era sua. E assim, no dia seguinte, Ana decidiu visitar as casas de algumas pessoas que participaram do encontro. Não era apenas para levar uma palavra de ânimo, mas para sentir as necessidades reais daquele povo. Ao entrar na primeira residência, findou-se cercada por um aroma envolvente de comida caseira. A anfitriã, Dona Luzia, a recebeu com um abraço caloroso. Eu estava pensando em você, Ana. Aquelas histórias foram tão inspiradoras, exclamou Dona Luzia, colocando uma xícara de chá nas mãos da jovem. Ana sorriu, mas logo percebeu que o olhar de Dona Luzia carregava uma sombra. Está tudo bem, Dona Luzia? Posso ajudar em algo? As palavras da mulher vieram como um desabafo. Ela contava sobre a solidão que a acompanhava, sobre a perda recente de um ente querido e como sua fé estava balançando. Ana sentiu seu coração apertar. Era uma dor que ela conhecia bem. Com carinho, compartilhou sua própria experiência, lembrando-se de momentos em que a luz parecia ter se apagado em sua vida. A oração é um poder, Dona Luzia, e não estamos sozinhos, temos um ao outro. A conversa fluiu e o ambiente se encheu de sorrisos. Compartilhar a dor também trouxe um alívio. Ao sair, Ana sentiu que aquele foi um pequeno milagre. O amor e a empatia estabeleciam um laço invisível entre elas. Algo que não se via, mas que se sentia intensamente. Ao avançar em sua missão, Ana percebeu que a cada visita uma nova história surgia, e cada relato parecia acrescentar um novo sinal sobre seu papel naquela comunidade. Era como se ela estivesse coletando sementes de fé que poderiam um dia florescer em algo grandioso. Os desafios eram muitos, mas a força da conexão revelava que cada pessoa tinha um papel importante naquela história coletiva. Quando chegou ao final do dia, Ana sentou-se novamente em seu altar, e uma pergunta ecoava em seu coração. Qual é o projeto maior que Deus tem para nós? O que ela havia vivido a fez entender que sua jornada estava apenas começando. No fundo de sua alma, intuía que juntos poderiam enfrentar qualquer tempeste. E enquanto a noite se tornava profunda, um novo estrondo ecoou, desta vez mais próximo. Quando Ana olhou pela janela, uma luz intensa iluminou o céu. O brilho era tão forte que parecia um chamado. O que é isso? Pensou, seu coração acelerando com a expectativa de algo esplêndido. Algo poderoso estava se revelando. E a emoção em seu peito crescia cada vez mais. O que aconteceria a seguir? Qual seria o próximo passo nesse caminho iluminado? A jornada que havia começado na praça agora se expandia para horizontes inesperados, e Ana estava pronta para descobrir o que Deus tinha planejado. Ana permaneceu à janela, o rosto iluminado pela luz intensa que parecia dançar no céu. O brilho, que tinha a força de uma aurora, não apenas atraía seu olhar, mas também seu coração. Era como se uma presença divina estivesse comunicando algo profundo, um convite a mergulhar mais fundo em sua missão de fé e amor. Com a mente turbinada de ideias, Ana se lembrou das palavras que havia escutado no encontro. A luz se acende na escuridão. Era hora de espalhar essa luz, de permitir que aquelas histórias de dor e esperança
se transformassem em ações concretas. O que ela deveria fazer agora? A luz gradualmente se dissipou, mas a sensação ainda permanecia. Ana sentiu como se aquela energia mística a estivesse guiando para um novo propósito. Ela decidiu que, ao amanhecer, reuniria os jovens da comunidade, aqueles que também haviam participado do encontro. Era o momento de unir forças e compartilhar as experiências vividas nas últimas semanas. No dia seguinte, com a aurora colorindo o céu, Ana foi em direção à praça. Ao chegar, encontrou alguns dos jovens já esperando. O ar estava impregnado de roscas recém-assadas e advento de risos. Ana insuflou confiança neles, compartilhando sobre a luz que viu, sobre as promessas de Deus e sobre a força que poderia ser coletivamente invocada. Juntos, podemos ser essa luz e encher o mundo de esperança, disse ela com fervor no coração. Naquela manhã, enquanto se reuniam sob a sombra acolhedora de uma árvore antiga, Ana propôs uma atividade. Cada um deveria trazer um objeto que simbolizasse algo que sonhavam realizar. Um ato de amor, um gesto de fé ou uma mudança na comunidade. Com entusiasmo, todos começaram a compartilhar suas ideias e experiências. Uma jovem trouxe um pequeno livro com histórias inspiradoras. Um rapaz trouxe seu violão, desejando tocar canções que elevassem o espírito de cada um. Outro jovem trouxe sementes, sonhando em cultivar um jardim de flores que trouxesse beleza e paz. Enquanto cada um se abria e se tornava vulnerável, Ana percebeu algo extraordinário. Ali, sob a luz suave da manhã, as vozes se entrelaçavam como as raízes de uma árvore poderosa, crescendo juntas em direção ao céu. O amor, a amizade, a unidade se tornaram palpáveis. Dentre sorrisos e lágrimas, os jovens se deixaram levar pela magia do momento. Eles decidiram então criar um projeto comunitário que uniria as histórias, os sonhos e a força de cada um. Ana sentia que tudo estava tomando forma, como um símbolo da providência divina. Mas o que mais Deus tinha reservado para eles? Ela sabia que havia muito mais à espera. Enquanto o sol subia alto, uma brisa suave soprou, trazendo consigo a sensação de algo grandioso, prestes a acontecer. Mas a inquietude de Ana crescia. No fundo do coração, sentia que aquelas sementes que eles plantavam não apenas iriam florescer, mas também provocariam um impacto que ultrapassaria os limites da praça. E quando o primeiro grupo de jovens decidiu plantar as sementes que trouxeram, uma nuvem escura surgiu no horizonte. Ela não parecia ameaçadora, mas sim como uma sombra de desafios a serem superados. O brilho da luz que antes iluminava a comunidade parecia vacilar. O que aquele fenômeno significaria? A intensidade da missão de Ana se tornava palpável. A luta pela união e a busca por um propósito maior estavam apenas começando. Mas qual seria o significado real daquela nuvem? O que Deus estava tentando revelar com aquele sutil aviso? O coração de Ana pulsava, ansioso por respostas. Os jovens, animados em sua nova jornada, se dispersaram para o canto da praça, onde a nuvem parecia espiar com paciência. Ana, por outro lado, sentia uma mistura de expectativa e apreensão. Ela sempre acreditou que uma mudança verdadeira começa com um pequeno passo, mas agora, aquele fenômeno no céu a deixava inquieta. O que seria aquilo, se não um sinal? A ideia de que algo impensável poderia acontecer a torturava e a alimentava ao mesmo tempo. Ana tomou uma respiração profunda e decidiu que não poderia deixar a incerteza paralisar sua fé. Precisava agir, precisava de um plano. Reuniu os jovens novamente, lembrando a cada um deles do poder que tinham ao se unirem. Essa nuvem não precisa ser um símbolo de medo, mas um convite à coragem, exclamou, tentando injetar ânimo no grupo. A luz se acende na escuridão, repetiu, como um mantra.
O eco dessas palavras reverberava nas mentes deles. Juntos, preencheram a atmosfera da praça com uma energia contagiante. A esperança começou a fluir novamente. Risos e canções começaram a se misturar, formando uma harmonia que só poderia ser descrita como celestial. Enquanto estavam imersos na criação de músicas, na divisão de histórias e na construção do projeto comunitário, Ana sentiu a presença daquela energia mística que a guiara pela manhã. Uma sensação envolvente a envolvia. Sentia que não estavam sozinhos. Uma força superior estava com eles, alimentando seus sonhos e dando vida à sua determinação. Um dos jovens, Gabriel, fez uma pausa para refletir. Ana, você não acha que essa nuvem significa que algo vai mudar? Que teremos provas à frente? Questionou. Sua voz, embora cheia de dúvida, não escondia uma centelha de fé. Talvez seja exatamente isso, respondeu ela, com um brilho intenso nos olhos. Desafios vêm, mas são eles que nos forjam e nos levam a um propósito maior. A nossa resposta a esses desafios vai definir quem somos e quem nos tornaremos. Com essas palavras, o sentimento de união se estreitou entre eles. Eles começaram a se concentrar no projeto, sublinhando a importância de cada ação que desejavam realizar. Cada semente que plantavam representava não só um sonho individual, mas também um desejo coletivo de mudança para a comunidade. Naquele momento, a nuvem escura no horizonte passou a ser vista como uma oportunidade de transformação. Com os corações ardendo de esperança, Ana e os jovens começaram a trazer à vida a primeira parte do projeto, uma apresentação que uniria música, poesia e compartilhamento de histórias de amor e superação. O que antes era apenas um grupo de jovens, agora se tornava uma força unida, uma luz a brilhar forte, mesmo diante da incerteza. Naquele instante fugaz, enquanto ensaiavam, a brisa mudou, e uma nova presença se fez sentir. As folhas da árvore sussurravam segredos, e uma sensação de expectativa pairava no ar. O coração de Ana disparou. Ela sentiu que estava prestes a entrar em um novo nível de fé, algo que iria além do que conhecia. O grupo terminou aquele ensaio com uma oração, representando cada sonho e desejo levantado ao céu, quando, de repente, um raio de luz, vindo da nuvem escura, iluminou a praça. Todos se entreolharam, boquiabertos, sem entender. Ana, com a respiração suspensa, percebeu que o primeiro sinal de transformação estava se revelando. O que significava aquele raio? Que novos desafios estavam por vir? Ou talvez uma resposta divina surgindo? A luz era intensa e clara, quase como um símbolo do que estava a caminho. A fé revigorada pulsava entre eles. Mas o que mais se desenrolaria a partir daquele momento? A curiosidade de Ana aumentava à medida que seus pensamentos dançavam nos mistérios divinos. A luz do raio, quando cortou o céu, parecia carregar consigo não apenas calor, mas também uma promessa. Ana e os jovens sentiram uma onda de energia passando por eles. Era como se o próprio universo estivesse ouvindo suas súplicas, pronto para agir. A praça, que antes estava imersa em murmúrios de incerteza, agora pulsava como um coração vibrante, cheio de expectativas. "Olhem!" gritou um dos jovens, apontando para o céu. A nuvem que antes parecia tão ameaçadora agora exibia uma beleza inesperada, refletindo a luz dourada do sol que começava a se pôr. A fumaça que a envolvia ganhava formas, quase como se dançasse, revelando figuras que pareciam encorajar o grupo. Seriam essas visões meras ilusões ou algo mais profundo? Ana sentiu um aperto no peito enquanto tentava entender aquele fenômeno. O que estamos presenciando é um sinal de que nossa jornada está apenas começando, disse, buscando a firmeza em suas palavras. Precisamos nos abrir para o que vem a seguir, mesmo que isso nos desafie.
O grupo assentiu, e a determinação cresceu ainda mais em seus corações. Enquanto a reunião prosseguia, a energia se intensificou. As músicas que cantavam tornaram-se mais profundas, como se cada nota fosse uma oração. Palavras de esperança e transformações pairavam no ar, e cada jovem trouxe à tona suas experiências. Histórias de lutas, superações e até mesmo de fé. Era um momento sagrado em que tudo se fundia. Gabriel se levantou, visivelmente emocionado, e declarou: "Sinto que não estamos só compartilhando nossas vivências, mas que há algo maior nos conectando. Essa luz é um convite, um chamado para sermos instrumentos de mudança." A sinceridade em suas palavras fez com que os outros se calassem, absorvendo a profundidade do que acabara de ser dito. Ana olhou para a nuvem, agora tomando uma forma diferente. Ela parecia mais leve, como se estivesse refletindo não só a luz, mas também cada uma das esperanças recém-expressas dos jovens. Um pensamento atravessou sua mente. O que se requer de nós, Senhor? Estamos prontos para ser essas luzes no mundo. No fundo de seu coração, Ana sabia que desafios viriam. A vida nunca foi fácil e o caminho para a transformação estava repleto de pedras. Mas naquele instante, todos ali eram um só, movidos pelo mesmo desejo ardente de fazer a diferença. Era evidente que eles eram os portadores daquela luz que se manifestava. Juntos, extrairiam força do fracasso, da luta e de cada prova que enfrentariam. Reunindo coragem, Ana propôs algo audacioso. Vamos marcar um dia para nossa apresentação. Vamos mostrar à nossa comunidade que a mudança é possível. Uma onda de entusiasmo se espalhou, como uma chama acesa que não poderia ser apagada. As mãos se ergueram e os olhos brilharam. Em meio ao fervor, uma voz suave surgiu. E se o chamado for maior ainda, e se estivermos aqui para trazer não apenas mudança, mas uma nova esperança para todos? A voz era de um jovem que normalmente não se destacava, mas que agora trouxe uma verdade impressionante. Ana o encarou, e a mesma inquietude que a havia consumido retornou. "O que você quer dizer?" perguntou de forma cuidadosa, compreendendo que as emoções estavam em alta. Ele respirou fundo. A nuvem, o que se passa ali, não é só uma manifestação do que pode ser, mas talvez também do que já está nos envolvendo. Precisamos entender como podemos alcançar e impactar os que estão perdidos. Não será simples, mas esse é o chamado. Aquelas palavras refletiam a missão coletiva que ardia nos corações deles. Com cada momento que passava, a luz continuava a se intensificar, prometendo não só orientações, mas também um novo patamar de fé para todos. Ana não podia deixar de se perguntar o que tudo aquilo significava de verdade. Enquanto planejavam o evento e ensaiavam suas falas e canções, Ana sentiu uma nova onda de luz em seu coração. O que mais a aguardava? Como essa presença se manifestaria nos dias que viriam? A resposta poderia trazer uma esperança ainda maior, ou revelar uma prova ainda mais desafiadora. E diante daquela nuvem agora quase mágica, Ana percebeu que as respostas, talvez, estavam prestes a ser reveladas. O tempo diria. A luz do dia chegou radiante sobre São Benedito, e um novo amanhecer parecia prometer um renascimento não apenas para Ana, mas para toda a comunidade. O evento estava agendado para aquele dia. O coração de Ana pulsava em expectativa, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Com os jovens ao seu lado, ela percebeu que a força da união e da fé estava mais forte do que nunca. Quando eles começaram a se reunir na praça, uma serenidade especial preenchia o ar. As flores brancas, presentes em toda a área, estavam vibrantes, como se fossem os próprios testemunhos da transformação que havia começado. Ana olhou para aqueles jovens, que agora eram como uma extensão de sua própria alma.
Cada um deles carregava histórias, sonhos e, acima de tudo, um desejo ardente de fazer a diferença. O evento teve início sob uma boa energia, onde a música ecoava e as vozes se uniam em adoração. Era um culto à esperança, uma celebração do amor que havia se espalhado desde a primeira oração coletiva. A adrenalina pulsava nas veias de Ana, mas sem deixar que o nervosismo a dominasse. Ela havia encontrado um propósito, ser uma luz para aqueles que não conseguiam ver. Enquanto cada história era contada, Ana sentia lágrimas de gratidão escorrem pelo seu rosto. A dor tinha se transformado em força, e a história de cada pessoa que passava pelo microfone se tornava um eco da sua própria luta. Tudo aquilo parecia estar interligado, como um lindo painel feito de momentos vividos. E quando o jovem que antes havia falado de um chamado maior pegou o microfone novamente, Ana soube que ele estava prestes a revelar algo especial. Nossas vidas podem estar entrelaçadas de maneiras que não podemos imaginar, e é neste espaço que devemos buscar um caminho para a luz e para a cura. Sua voz era firme, e Ana sentiu que todos estavam prontos para o próximo passo. No clímax do evento, Ana decidiu que era hora de fazer algo grande. Com as mãos elevadas, ela chamou todos ao redor para se juntarem em um círculo. Vamos orar juntos. Abre os nossos corações e as nossas almas para que essa luz possa fluir através de nós. O grupo se uniu e, em uma onda de fervor, vozes se elevaram em um clamor coletivo. Enquanto oravam, algo mágico aconteceu. O vento que soprava trouxe consigo um perfume suave das flores, como se os céus estivessem respondendo nesse momento. Olhos se encontraram, e Ana pode ver a transformação nas expressões de cada um ao seu redor. Uma onda de amor e esperança parecia emanar de seus corpos, como se uma luz celestial se espalhasse por toda a praça. Ana percebeu que a nuvem, que antes parecia tão ameaçadora, estava agora envolta em uma aura de beleza. E enquanto olhava, foi como se uma fresta no céu se abrisse, revelando uma luz radiante que iluminou todos os que estavam ali. O que parecia ser um desafio transformou-se em um sinal claro de que Deus estava presente, guiando-os naquele momento divino. É hora de colocar a nossa fé em ação! Ela gritou, encorajada pelas mudanças que estavam acontecendo. Vamos para a comunidade. Não fiquemos apenas aqui, mas levemos essa luz que brilha em nossos corações para os que precisam. Com sorrisos radiantes e corações cheios de fé, os jovens e Ana decidiram que naquele mesmo dia levariam suas orações e amor para as ruas. Assim, encheram suas mochilas com alimentos, flores e mensagens de esperança, prontos para compartilhar um milagre àqueles que encontrassem pelo caminho. Enquanto caminhavam, Ana refletia sobre tudo o que havia vivido até ali. A luta por Paulo, as orações fervorosas, a conexão com os jovens, a revelação da força da comunidade. Ela começava a perceber que seu papel era maior do que apenas lutar por uma vida. Era sobre iluminar vidas, criar uma rede de esperança e amor que pudesse tocar muitos corações. Na tarde que se seguiu, as ruas de São Benedito começaram a ser preenchidas por aquela energia transformadora. Risos e palavras de ânimo ecoavam, e a cada porta que batiam, pequenos milagres aconteciam. As histórias trocadas eram garra para novos começos. Ana sentiu que, ao abraçar outras histórias de dor e triunfo, estava formando uma corrente de luz que segurava as mãos de todos ao seu redor. Com o pôr do sol se aproximando, Ana levantou os olhos. As flores brancas dançavam, como se celebrassem a beleza daquela jornada sagrada. O que Deus tinha construído entre eles não era meramente um evento, mas um movimento vibrante de transformação. E com um coração a transbordar gratidão, Ana sabia que havia sido chamada para algo maior. A jornada da fé sempre continuaria, novos desafios viriam, novas lágrimas e risos apareceriam, mas uma certeza ela tinha. Nenhuma luta, dor
ou desafio poderia apagar a luz que já existia no coração de cada ser ali reunido. A paz a envolveu e a convicção de que o amor estava sempre presente. Ana viu, naquele instante, que a verdadeira transformação não era apenas sobre sua luta ou aquele milagre esperado. Era sobre a união, a compaixão e a resiliência que poderiam trazer cura onde antes havia dor. A jornada estava longe de terminar. Na verdade, ela mal tinha começado. Deus tinha reservado grandes coisas para todos, e Ana estava animada para testemunhar o que mais ele estava prestes a realizar. E a todos que estão assistindo agora, você também pode ser parte dessa luz. Não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal e acompanhar as próximas histórias de fé que virão, recheadas de amor e milagres. Doar o seu like. Agora é a forma de agradecer a Deus por tudo o que Ele faz e, ao mesmo tempo, alimentar o algoritmo que possibilita essas mensagens chegarem a mais pessoas. Comente abaixo suas reações e testemunhos sobre essa incrível transformação. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de luz e esperança. Vamos juntos propagar essa mensagem de fé. Você precisa fazer parte dessa corrente.